exemplo que já existe aqui no Brasil hoje de padronização. Vou salientar que não é um modelo perfeito, mas que eu acredito que seja ligeiramente melhor do que o que temos hoje nas escolas públicas brasileiras. É o caso, por exemplo, das escolas particulares, que seguem uma rede de ensino. Por exemplo, há duas escolas que seguem a rede Objetivo. Veja bem, se essas escolas seguem a rede Objetivo, isso quer dizer que eles vão utilizar os materiais da rede Objetivo. Isso mesmo, quando o professor chega ali naquela sala de aula, ele não pode chegar lá e utilizar o livro que ele quiser, ele não pode sequer escolher o livro didático, que é o que fazem todo santo ano os professores das redes públicas. Não, quando um professor vai dar aulas em uma escola que segue a rede Objetivo, ele chega ali e o livro já está escolhido. Vai ser o livro que a rede Objetivo elaborou e o professor vai ter que dar aquele livro ali. E os livros são caros, então você tem que dar todo o material, tem que dar todas as páginas do livro, mesmo porque se você não der, os pais, os alunos vão ficar muito bravos com o professor, com a escola, porque eles pagaram muito caro nas apostilas. E aí, se o professor não conseguir dar todo aquele conteúdo, o pai está perdendo dinheiro. Só que a mesma coisa acontece com o governo, não é? O governo que todo santo ano compra livros didáticos e distribui gratuitamente nas escolas para os alunos e os pais não ficam indignados quando o final do ano chega e o livro não foi todo visto, porque afinal de contas a ideia que ele tem é que ele está ganhando aquele livro de graça, quando na verdade o governo pagou com o seu dinheiro do contribuinte para comprar todos aqueles livros que evidentemente não chegaram para o governo de graça. Então, veja o primeiro aspecto. Todas as escolas da rede Objetivo do Brasil, não quero saber se essa escola é de Goiás, se ela é do Sul, se ela é do Nordeste, do Norte, não sei de onde que essa escola é, mas todas as escolas que seguem a rede Objetivo usam as mesmas apostilas, todas elas. E isso não é nenhum problema, não é nenhum problema, isso funciona bem e em cada escola há muita liberdade sim para o professor trabalhar em sala de aula outras coisas que ele também julgue relevantes, desde evidentemente que ele consiga terminar essa apostila da rede Objetivo no transcorrer do seu ano letivo. Então funciona assim, meus senhores e minhas senhoras, utilizar em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, o mesmo livro didático. Eu acredito que isso sim iria trazer grandes benefícios para a melhoria da qualidade do ensino, porque pelo menos se o aluno mudasse de escola, ele iria encontrar ali uma outra escola que está usando o mesmo livro que ele já usa, o aluno não ficaria tão perdido no conteúdo. Se ele fosse para qualquer escola pública do Brasil, ali estariam utilizando o mesmo livro didático, talvez inclusive já na mesma página em que ele parou na semana passada na escola dele, ele também já estaria ali estudando na outra escola do outro estado. Isso seria muito produtivo. Outra coisa que também funciona bastante bem no Brasil são as escolas de idiomas. Eu, por exemplo, possuo uma escola de idiomas, só que a minha escola não é franqueada. Vou começar primeiramente falando de um caso de escolas franqueadas, como por exemplo é o caso aqui na minha cidade da escola CCAA, que possui no caso a franquia do CCAA e que utiliza evidentemente não livros que os professores escolhem, mas os livros do CCAA. Eu inclusive estudei no CCAA, fiz o curso completo de inglês lá e também ministrei aulas durante algum tempo, então eu posso falar com propriedade sobre esse assunto. Veja bem, no CCAA, assim como em todas as escolas de idiomas que trabalham com franquias, quando o professor chega ali, ele não vai escolher o livro didático. O livro didático é o livro da rede, da franquia do CCAA. E inclusive o mesmo livro vem sendo utilizado há anos. Ou seja, nas escolas brasileiras você não precisa ficar mudando de livro todo ano, não. Você pode mudar de cada livro a cada 5, 8 anos, ou até fazer como na China. Por exemplo, eu já li certa vez que lá na China, quando eles escolhem usar um livro didático, eles ficam naquele mesmo livro ali durante 10 anos. E a China tem mostrado, viu, grande crescimento educacional, ao contrário do Brasil. Por exemplo, Hong Kong, que fica na China, está entre os 10 melhores colocados na avaliação do PISA, enquanto o Brasil está lá entre os últimos lugares. O PISA, para quem não sabe, é um exame aplicado a cada 3 anos para alunos de 15 anos dos países mais ricos do mundo. O Brasil tem participado como convidado, porque ele não é um dos países mais ricos do mundo. Mas enfim, o que vale lembrar aqui é que, gente, são mais de 70 países. E esses países possuem línguas diferentes, culturas diferentes, leis diferentes e uma porção incrível de aspectos completamente diferentes entre si. Porém, a todos esses alunos é aplicada a mesma prova, a mesmíssima prova que é elaborada na Alemanha
e simplesmente é traduzida para todos os países e aplicada de maneira idêntica a todos esses alunos. Então sim, o governo poderia perfeitamente elaborar uma prova e aplicar para todos os alunos do Brasil regularmente, para garantir um padrão mínimo de aprendizagem adequado a cada série. E poderia ser feito isso todos os anos. E os alunos que não tivessem obtido os conhecimentos mínimos não poderiam passar para a série seguinte. Voltando agora à questão do CCEA, quando o professor chega na escola para dar aulas ali, a sala do CCEA tem um modelo de sala que é aplicado em todas as escolas do CCEA. Tem-se ali os equipamentos que toda escola do CCEA precisa ter. O livro didático é o mesmo, as tarefas são as mesmas, inclusive a lição já vem todinha planejada para o professor. É tudo tão bem planejado que até as perguntas que o professor tem que fazer para o aluno na sala de aula já estão ali, planejadas e escritas para que o professor apenas as pronuncie. As provas não são elaboradas pelo professor, elas já vêm prontas e elas são aplicadas aos alunos. E são inclusive provas nas 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Uma coisa que também eu acredito que precisa ser aplicada nas salas de aula das escolas públicas brasileiras. Começar também a cobrar dos alunos uma certa competência na hora de falar, na hora de ouvir e não ficar apenas na questão escrita. E assim por diante. Algo parecido acontece também em escolas como a minha, que não são franqueadas, mas, por exemplo, eu utilizo na minha escola os livros da editora Oxford. Gente, a Oxford é uma das melhores universidades do mundo. Está entre as 10 melhores, ao passo que o Brasil, com muito custo, de vez em quando aparece entre as 100, mas não costuma ficar lá também todo ano. Enfim, os livros que eu utilizo são livros elaborados pela Oxford, vem já com o livro do professor, com perguntas também que eu posso fazer para os alunos na sala de aula, sugestões de atividades que eu posso realizar, inclusive para revisar o conteúdo, para dar ao aluno uma prática extra em certa competência, e eu também aplico provas para meus alunos que já foram elaboradas pela Universidade de Oxford. Quem sou eu para me achar na competência de elaborar uma prova melhor do que a prova elaborada pela Universidade de Oxford? Eu simplesmente pego a prova e aplico. Eu mesma corrijo com o gabarito que já vem para eu corrigir. Então isso dá um certo padrão mínimo para o ensino, e é isso que eu estou salientando aqui. É muito importante, inclusive, quero destacar mais uma vez, que o professor aplique na sua sala de aula provas que não foram elaboradas por ele. Em primeiro lugar, porque, como já disse antes em outros vídeos, os professores brasileiros não sabem elaborar provas, porque eles não fizeram em curso de pedagogia ou de letras ou o que seja, alguma matéria que explique como elaborar provas. Em segundo lugar, porque o negócio é assim totalmente perdido. Isso depende muito também do humor do professor. Ele pode estar cansado, pode estar sem paciência, ele pode simplesmente elaborar uma prova fácil para os alunos em um certo ano, no outro ano elaborar uma prova um pouquinho mais difícil. Então não tem uma certa regularidade, não tem um certo padrão, não se cobra a mesma coisa. Por exemplo, em escolas como a minha, e também escolas de idiomas de franquia como o CCEA, os alunos fazem as provas e eles não podem levar as provas para casa, porque elas ficam arquivadas na escola, já que aquelas provas ali inclusive podem se repetir no próximo ano e serem aplicadas para novos alunos de novo, a mesma prova. Isso é muito bom, porque o professor pode ter uma noção exata de como é que está o desempenho dos seus alunos. Olha, esses alunos aqui estão piores do que os do ano passado, porque no ano passado eu apliquei essa mesma prova e tantos por cento dos alunos ficaram com nota superior a 80, por exemplo. Então isso dá uma noção mais clara para o professor e traz uma certa qualidade. E por fim agora, já que estamos falando de importar ideias de outros países, ideias de países que estão sim com educação comprovadamente melhor do que a nossa, como por exemplo a Finlândia, como por exemplo o Canadá, vou mostrar para vocês aqui agora uma revista. Quem me acompanha nas redes sociais deve ter visto que alguns dias atrás eu estive lá em São José do Rio Preto e eu tive acesso a uma revista. Essa revista aqui, que se chama The Bear, é a revista da escola Maple Bear, que está expandindo para o Brasil inteiro e já possui mais de 100 unidades só aqui no Brasil. Olha só, a Maple Bear é uma escola de metodologia canadense e eles estão expandindo para diversos países no mundo inteiro. Isso mesmo, é uma escola com metodologia canadense. Isso quer dizer que eles estão ensinando aqui no Brasil e em diversos países do mundo o que
se ensina no Canadá e procurando sim reproduzir aqui e nesses outros países as melhores práticas canadenses, porque o Canadá, diferentemente do Brasil, está sim entre os 10 países com melhor desempenho no PISA. Então olha só aqui, pessoal, essa sala de aula. Olha aqui, a sala de aula Maple Bear. Observem bem isso daqui. Eu não conheço, viu, uma escola Maple Bear pessoalmente, mas de acordo com o que nós podemos ver aqui, essa aqui é a sala Maple Bear padrão. Isso quer dizer que se você tem a Maple Bear lá no Paraná, lá em Manaus, olha aqui, ó, na Ilha do Governador, em Goiânia, em São José do Rio Preto, olha só, no Vietnã, nas Filipinas, em Bangladesh, no Nepal, essa sala de aula será desse jeito. E isso traz sim qualidade para a educação. Você ter um ambiente totalmente planejado para oferecer o melhor para o aluno e cobrar desse aluno o máximo que ele possa dar em termos de produção de conhecimento. Todas as escolas Maple Bear usam o mesmo uniforme e possuem a mesma estrutura de sala de aula e de escola. Claro que isso não impede que entre cada uma delas haja algumas coisas que evidentemente só aquela escola ali vai possuir, mas o aspecto geral é mantido para assegurar a qualidade Maple Bear. Achei muito interessante aqui, ó, na página 28 dessa revista, um negócio chamado de Quality Assurance, que é para assegurar a qualidade Maple Bear. Olha só aqui, ó. Para garantir a qualidade do ensino de cada escola Maple Bear, existe o Quality Assurance, uma certificação central que assegura que todas as escolas estejam em conformidade com os rigorosos padrões, políticas e determinações responsáveis por garantir o ensino e uma experiência educacional do mais elevado nível. Os responsáveis por esse programa são os mais de 60 educadores canadenses que visitam escolas semestralmente, com o objetivo de inspecionar, conhecer as boas práticas e dar suporte ao crescimento. Eles possuem um detalhado checklist de avaliações sobre segurança, estrutura física da escola, organização, recursos e implementação adequada do programa e crescimento da instituição. Para tanto, os responsáveis conversam com alunos e professores, conhecendo a fundo o ambiente escolar. Cada escola aprovada nos variados quesitos que o Quality Assurance leva em conta é reconhecida anualmente pela certificação. Com isso, a Maple Bear segue no desafio de superar as expectativas dos pais e de oferecer aos alunos um ensino de excelente qualidade. Então, gente, olha isso aqui é uma prova, tá? É uma prova de que sim, você pode ter uma mesma escola que segue os mesmos padrões de qualidade, que usa o mesmo livro didático, possui a mesma organização de sala de aula e segue a mesma metodologia em diversos países. Eu não estou falando aqui, tá, de diversas cidades dentro do mesmo país, não. Estou falando de diversos países que têm culturas diferentes, que têm línguas diferentes, situados em diversas partes do globo. E funciona tão bem que os pais pagam caríssimo para colocar os filhos ali. Pelo que eu soube aqui na minha cidade vizinha de Rio Verde, o que se cobra é em torno de R$ 1.800 de mensalidade. Isso para criancinhas de 2 anos estudarem lá na escola Maple Bear. Eu não estou aqui, tá, fazendo nenhuma propaganda da Maple Bear, estou apenas dizendo que funciona assim, padronizar o ensino no Brasil, que o Brasil poderia muito bem padronizar o ensino em todas as cidades, em todas as regiões brasileiras e oferecer uma qualidade idêntica de educação para todos os alunos de escola pública. E tem mais, é preciso que a educação no Brasil tenha uma certa estrutura, que os professores possam realizar alguma coisa que tenha sentido e que caminhe em direção a algum lugar, porque hoje em dia não há clareza na educação brasileira. Cada professor ensina o que quer, faz o próprio planejamento, alguns dão uma aula boa, outros não dão, alguns professores dão o conteúdo todo, outros não dão, e cada região, cada cidade segue próprias regras ou não segue regra nenhuma, e a educação está aí, do jeito que se encontra hoje, em péssimas condições, produzindo alunos que não sabem o que deveriam para a própria série. Então as coisas precisam mudar, e com urgência, e eu vejo que a padronização poderia trazer sim resultados incríveis para a educação brasileira, que hoje está bastante sucateada, que tem produzido alunos analfabetos. É um absurdo. Não justifica que esses alunos passem 12 anos
dentro de uma sala de aula e saiam dali com uma bagagem tão pequena. Se houvesse a padronização, se usassem no Brasil inteiro o mesmo livro, se todas as salas de aula fossem equipadas com o mínimo de recursos necessários para se dar uma boa aula, e eu incluo, por exemplo, internet, incluo livros e também uma sala de aula com computador e projetor. Se todas as salas de aula possuíssem um número pequeno de alunos, como é o caso, por exemplo, olha só aqui, ó, essa sala de aula Maple Bear. Gente, eu contei aqui nessa sala, e você pode contar também, são 10 alunos e há 3 professores disponíveis aqui, viu? Então, não me venha com esse negócio de que sala de aula de escola pública tem que ser lotada, não. Para você assegurar uma qualidade no começo ali da jornada infantil, é preciso que sim, haja também uma redução na quantidade de alunos por sala. E para garantir todo esse sucesso, evidentemente que o governo terá que fazer uma escolha. E a escolha é destinar menos dinheiro à educação superior e focar esse dinheiro na educação básica, que é onde realmente novos cidadãos são formados. Agora, o problema, evidentemente, está no sistema, não é? Porque o governo federal possui uma competência para gerir ali todos os recursos que se aplicam à educação superior. O governo estadual possui ali competência para gerir o ensino médio e o governo municipal competência para gerir as escolas de educação básica. Então é preciso que haja um diálogo entre todas as esferas. Preciso que cada uma dessas esferas esteja dialogando entre si e que haja uma união, que haja um senso de cooperação entre todas essas partes e que todos eles possam caminhar juntos, indo para o mesmo lugar e não cada um indo para um lugar diferente, porque aí não funciona. E estão aí todos os anos inúmeros resultados de exames nacionais e internacionais para comprovar que a educação brasileira não está no caminho certo. Aliás, eu inclusive duvido que ela esteja seguindo algum caminho. O que parece é que cada um segue a sua própria maneira e não há nenhuma espécie de cooperação, de união entre as partes para que se forme um todo. Então o que eu tinha para dizer aqui hoje era isso. Se você gostou das ideias que eu apresentei aqui sobre padronização, deixe por favor aí a sua curtida, inscreva-se aqui no canal e me siga também nas redes sociais. Se você não gostou dessa proposta, então por favor participe nos comentários com a sua ideia do que seria realmente uma mudança eficaz às escolas públicas brasileiras, porque nós precisamos urgentemente mudar. Se nós queremos resultados diferentes, precisamos fazer coisas diferentes. Se você quer continuar como está, é porque simplesmente você não se importa com qualidade. Para você realmente não tem a menor relevância o fato de que mais de 90% dos alunos que hoje estão terminando o ensino médio não sabem o suficiente, o adequado para estarem ali concluindo o ensino médio e ingressando nas universidades. Até o próximo vídeo então, tchau, tchau!